Olá, é quarta-feira, 1º de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o uso dos agrotóxicos nos alimentos. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e pela primeira vez uma análise da Anvisa mostrou que consumir laranjas pode causar contaminação aguda. Mas não é só a laranja, várias frutas, legumes e verduras têm concentração de produtos químicos acima do permitido. E o que nós, consumidores, devemos fazer? Será que retirar a casca resolve todo o problema? E lavar esses alimentos é o suficiente? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. A princípio, vamos conversar no nosso estúdio com o Rafael Barros, ele que é nutricionista clínico e funcional. Daqui a pouquinho, a gente vai dar início ao nosso bate-papo e apresentar o nosso segundo convidado também, que vai reforçar o bate-papo sobre o uso de agrotóxicos aqui nos alimentos, aqui no nosso país. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Comprar frutas e verduras direto do campo, das mãos do agricultor, podem significar ganho na saúde da família, certeza do consumo de produtos naturais, apoio a práticas saudáveis e qualidade de vida. São os consumidores que afirmam isso. É a segurança que você está comprando uma coisa que é mais natural, que, enfim, faz um bem danado. Melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade da alimentação. E a saúde começa por aí. Principalmente a saúde da minha família. Evitar consumir produtos com muita química, muito agrotóxico. A Rede Espaço Ecológico funciona em 3 pontos do Recife, promovendo o contato direto entre os consumidores e os produtores. Hoje a Rede Espaço Agroecológico está localizada toda quarta-feira na Praça do Campo Santo, em Santo Amaro, né? É uma feira na qual estamos hoje. Temos também uma feira no bairro das Graças, que fica localizado por trás do Colégio São Luís. Acontece todos os sábados pela manhã. E uma terceira feira que é no bairro de Boa Viagem, no primeiro jardim, localizado na Praça Júlio Gemet. Aqui, a agricultura familiar ganha espaço. Shirlene é de Bom Jardim e participa do espaço há 16 anos. Eu tenho para mim que tanto é bom para a gente que mora no sítio, porque o dinheiro vem ajudar a gente, que a gente arruma aqui, vem ajudar a gente lá, né? Comprar o que a gente não tem, mas o maior prazer é que as pessoas da cidade descubram que as coisas que estão se vendendo por aí é muito veneno, muita gente morrendo de doença ruim, vem dos produtos que a gente se alimenta. Ela e todas as outras famílias recebem apoio do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que defende o cultivo sem o uso de agrotóxicos. O Centro Sabiá é uma organização não governamental que trabalha no estado de Pernambuco já há 23 anos, né? E nós trabalhamos na assessoria técnica a famílias agricultoras, né, que trabalham de forma agroecológica, né? O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Eles são considerados importantes para o modelo de produção adotado no país. A questão é como o consumidor está se alimentando e quais os efeitos que esses produtos fazem em sua saúde. Mas existem opções mais saudáveis. São as feiras orgânicas, onde se compra direto do agricultor. Ele tem um diálogo direto com o consumidor, o que possibilita de dar mais credibilidade e confiabilidade para o produto que ele está trazendo, para o alimento que ele traz para a feira. Os consumidores acessam os sítios, então visitam o sítio dos agricultores, conhecem a forma de produção, o que pode dar para ele aumentar essa credibilidade, essa confiança no produto, né, e inclusive divulgando para outros consumidores que estão aqui. O espaço agroecológico que visitamos funciona na Praça do Campo Santo, em Santo Amaro, em frente ao Sesc, que em parceria com o Centro Sabiá, iniciou o projeto e garante a fiscalização dos produtos. Semana passada mesmo tivemos uma fiscalização da Adagro, eles testam o nosso serviço, o Sesc tem essa preocupação antes da gente sistematizar essa parceria. Nós fomos em todos os sítios, conhecer um pouquinho da agricultura familiar e estreitar essa relação com o agricultor, né? Pois bem, uma ótima opção para você que está em casa, que tem essa preocupação de não consumir produtos com agrotóxicos.
Tá aí essa dica importantíssima. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras opções para você que está em casa nos acompanhando e trazer também informações sobre este tema. Mas agora a gente quer abrir aqui o espaço do programa para que você venha participar conosco. Vamos construir juntos aqui o assunto do dia de hoje. Vamos lá? Então você pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você costuma lavar os alimentos antes de consumi-los? Você tem esse costume? Liga pra gente, diz pra gente se sim ou se não. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder a enquete também. Tem alguma dúvida sobre o tema? Manda pra gente que daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Participa também através da internet. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Acesse, deixe ali seu comentário, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos responder. Manda também sua participação através do WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Participa com a gente, daqui a pouquinho teremos muitas dicas, orientações e vamos responder aos seus questionamentos. E olha só, em geral, os agrotóxicos eles são utilizados de maneira errada. O agricultor ele não segue ali a recomendação de quantidades, modo de aplicar, tempo para a colheita do alimento, tipo de cultura que pode receber aquele produto. Isso tudo resulta em resíduos no alimento, isso acima do permitido. Então, preferir alimentos orgânicos certificados é sempre a melhor opção. Verifique também se o produto ele possui ali o selo de certificação ou no próprio produto ou até na embalagem. Então vamos trazer muitas dicas a partir de agora, aprender mais sobre o tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas ao meu convidado que chegou aqui no nosso programa, o Rafael Barros, nutricionista. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradeço. Obrigado, Valdson. Bom dia a todos. Bom dia, Valdson. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Né? Sobre o agrotóxico, como a gente pode dizer, né, que são produtos, né, são agentes de processos químicos, físicos e biológicos, né, utilizados na indústria agrícola, de modo a favorecer, né, a proteção desses produtos, desses alimentos, do dano de pragas, por exemplo. Quando a gente fala em alimentação saudável, em mudar estilo de vida, em entrar ali e fazer as pazes com a balança, a gente sempre estimula e fala aqui no programa que é preciso estabelecer uma alimentação saudável, equilibrada, e todos os especialistas que passam aqui pelo programa recomendam consumo de frutas, verduras, legumes, mas a gente vê, né, que a maioria desses produtos estão com agrotóxico. Fica difícil a gente estimular de uma forma, é possível se alimentar sem ingerir também os agrotóxicos ou não? Sim, é possível, sim, tá? Através das feiras orgânicas que acabamos de citar na reportagem, e também minimizar, né, o conteúdo desses agrotóxicos nos alimentos, tá? Através do processo de lavagem e higienização mesmo, dado como o mais comum mesmo a utilização de hipocloreto de sódio. Tá? Infelizmente, estamos ali no topo desse ranking, né? O país que mais consome agrotóxico no mundo. No caso, a gente não percebe, não muda ali o sabor do alimento quando a gente ingere ele com agrotóxico, por isso que a gente não percebe e ainda costuma se alimentando muito de forma inadequada com produtos com bastante agrotóxico? Sim, fica praticamente imperceptível, né? A indústria geralmente que está produzindo esses agrotóxicos também produz alimentos transgênicos, né? Existe uma certa interdependência aí entre esses dois componentes, entre as duas formas de cultivo ou mesmo de utilização dos agrotóxicos, tá? Onde vai alterar ali a questão do sabor, tá? As questões sensoriais, as características sensoriais do alimento, né? Sabor, textura, tá? E também a utilização desses agrotóxicos vai, de certa forma, gerar, junto a esses... É como se causasse uma certa dependência. Os transgênicos, eles utilizá-los de forma constante, vai aumentar aí, por exemplo, a resistência dessas pragas, o que induz que a indústria utilize mais agrotóxicos nesses alimentos. Do orgânico para o mais convencional, onde se é utilizado o agrotóxico, pode-se diferenciar, né, tamanho, textura, sabor, né, os alimentos que contêm, os orgânicos, muitas vezes são mais saborosos do que os próprios convencionais. O que pesa um pouco, e principalmente no bolso, é essa questão dos valores, né? Às vezes os orgânicos eles têm um preço um pouco mais elevado, né? Significativamente
mais elevado do que os produtos normais que encontramos nas feiras comuns. Exatamente, Valdos. Como a gente propaga, nós nutricionistas propagamos a alimentação saudável, com algo bem equilibrado, os vegetais, as frutas, legumes, verduras, eles precisam fazer parte da composição alimentar, da rotina alimentar do indivíduo. Né? Infelizmente, o nosso país, como sendo o primeiro no mundo a liderar, aí, o país que mais lidera na utilização de agrotóxico, infelizmente a gente precisa, de fato, estar consumindo ainda esses alimentos que por mais que contenham esses produtos, não podemos deixar de consumi-los pela questão da acessibilidade, inclusive em tempos de crise. Falta o quê? Falta informação? Falta incentivo por parte do governo? Falta fiscalização? No geral, como profissional da nutrição, como é que você avalia essa questão desse consumo exagerado? A fiscalização aumentou bastante, né? Hoje a região Nordeste é que lidera no país em agroecologia, né? Na produção aí de alimentos orgânicos, né? O que pode ser um aspecto bastante positivo, né? Mas o que necessita aí é mais empenho político, né? Que as instituições agrícolas, né? As empresas agrícolas precisam ceder um pouco mais a esse espaço, né? Criar políticas públicas de incentivo a isso, né? Tem se aumentado bastante, isso é muito bom, tá? Mas mesmo assim ainda existe uma certa resistência por essas indústrias, né? Mas acredito que o preparo do agricultor, o preparo daqueles profissionais que estão ali diretamente lidando com o agrotóxico é imprescindível, é fundamental para que não possa ultrapassar aquelas quantidades. As recomendações elas precisam ser de fato seguidas. Quando se fala em alimentação saudável, frutas, verduras e legumes estão ali sempre no topo dessa lista. É possível montar uma dieta ou um cardápio, não sei como os profissionais de nutrição eles gostam. Alguns gostam de chamar de dieta, outros de cardápio, outros de mudança de hábito alimentar, enfim, como vocês preferem. É possível montar essa dieta, vou classificar dessa forma, só se alimentando com frutas, verduras e legumes? É o suficiente se alimentar dessa forma ou não? Nosso organismo precisa de outros nutrientes também. Sim, pensando tecnicamente falando, precisamos dos carboidratos, proteínas, tá? Dos vegetais, que são ricos em minerais, vitaminas, né, fitoquímicos e outros nutrientes. Há de fato, sim, a busca pelo equilíbrio. Tá? Não adianta apenas comer a fonte de carboidratos, como pães, como tubérculos, arroz, tá? Entre outros, as frutas também com fonte de carboidrato, né? Mas precisamos também das proteínas, das gorduras, a gente encontra a fonte de gordura nas oleaginosas, por exemplo, tá? Em alguns frutos também, como açaí, abacate também contém boas fontes de gordura. Então, deve sim existir equilíbrio entre todos esses vegetais, tá? Leguminosas, oleaginosas, tá? Fonte de fibras também, tá? Então, precisa existir sempre o equilíbrio. Apesar de existir essa dificuldade, apesar de saber dessa situação alarmante, a gente precisa, de fato, consumir mesmo assim, procurando higienizar ao máximo os alimentos antes do consumo. A gente lançou uma pergunta no início do programa em relação a retirar a casca daquele alimento. Fazendo isso, é o suficiente para ficar livre do agrotóxico? O agrotóxico ele consegue penetrar, né, no fruto ali, na fruta, após essa casca? Essa é uma questão muito delicada, tá? É possível sim reduzir o nível de agrotóxico do alimento retirando na casca, por exemplo, tá? Mas antes disso precisa fazer toda a higienização do alimento, tá? Antes de descascar, como a laranja, o abacaxi, entre outras frutas também, outros vegetais, tá? E consequentemente aí pode haver também, tá? Durante todo o processo de plantio, a questão do bioacúmulo desses agrotóxicos no seu interior. Tá? Muitas vezes, aquela região que está sendo plantada de forma convencional, os alimentos não estão sendo utilizados como, por exemplo, uma plantação de bananas, né? Onde existe ainda, onde está sendo bastante combatido também, é a pulverização aérea desses agrotóxicos. Tá? E essa pulverização ela também contamina aquelas regiões circunvizinhas, tá? Não só agredindo o próprio solo, mas agredindo a questão da água também. Isso instituições como o IBAMA fiscaliza bastante,
tá? E também as próprias pessoas da própria comunidade em si acaba afetando durante todo esse processo. Mas, infelizmente, retirar todo o agrotóxico do alimento não há essa possibilidade, tá? Tem que se preocupar na forma de lavar também, tem outras preocupações. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas para quem está em casa, está preocupado, né? Precisa se alimentar. Exato. E gostam, né? Muita gente gosta da alimentação saudável, gosta de frutas e verduras, os legumes também, mas as pessoas que não gostam e exageram ali na alimentação. Além da obesidade, quais outros problemas que a má alimentação pode trazer? Olha, além da obesidade, diabetes, né? O câncer, que também está ligado ao uso de alimentos, à utilização de alimentos que contêm agrotóxico. A longo prazo pode causar câncer também, isso está mais do que documentado, existem diversas evidências para isso, tá? Mas podemos desenvolver com a má alimentação a diabetes, tá? Hipertensão, tá? Câncer, a obesidade, que é um grande problema que encontramos hoje no cotidiano, né? E diversos outros fatores, tá? Relacionados ao desenvolvimento. Muita gente também usa como desculpa a falta de tempo para frequentar uma feira livre, comprar esses produtos mais saudáveis e quando vão fazer, né, a feira do mês, exageram no embutidos, enlatados, esses produtos industrializados no geral, eles também representam risco. Isso por conta que tem conservantes, o que mais que a gente poderia falar? E falar para quem está em casa e acender o alerta mesmo. Os industrializados, eles não são saudáveis. De forma alguma, né? A gente, além de encontrar aquilo que consideramos o mais primordial a se ter cautela, né? Os de gorduras saturadas derivadas desses produtos industrializados, tá? Enlatados, embutidos, por exemplo, tá? A questão do açúcar, que é um grande problema, né? Causador de várias doenças atualmente, né? Como a obesidade seria uma característica, seria um fator, tá? E outros itens que contêm nos ingredientes, a gente sempre procura orientar que o indivíduo consuma um produto em que contenha o menor número de ingredientes possível, né? Onde aqueles que a gente compara com outros tipos de produto, a gente encontra ali aditivos químicos que podem gerar câncer, por exemplo. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre o uso dos agrotóxicos nos alimentos. Isso mesmo, e a partir de agora a gente vai acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, uma ótima quarta-feira para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no blog Mundo Educação, os agrotóxicos e nossa saúde. Normalmente, os agrotóxicos são usados para evitar algum tipo de praga em uma plantação. E esses produtos acabam sendo utilizados inadequadamente, gerando riscos à nossa saúde. Intoxicação por agrotóxicos pode causar tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, além de tremores, irritações na pele, nariz, garganta e olhos. São muitos os perigos dessas substâncias para a nossa saúde. E agora a gente vai saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa. E a partir de agora eu vou apresentar o segundo convidado aqui do nosso programa, que entende muito sobre o tema que estamos conversando e se preocupa bastante, né? O Luiz Mendes, ele é comerciante de frutas e verduras sem agrotóxicos ali da feira da SEASA, do SEASA, ali também do Instituto Agronômico de Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Luiz. Um bom dia para todos, né? E muito obrigado por estar aqui. E aqui somos nossos produtos, né? Sem o uso do agrotóxico. E estamos aqui para trazer o que é de bom para a mesa do consumidor, não é isso? No início do programa, a gente conversando aqui com o nutricionista, a gente falou, né, dessa diferença do produto com agrotóxico e o que tem e o que não tem. Muita gente tem aquela ideia errada de que o que tem agrotóxico necessariamente ele vai ser maior, mais bonito, mas na prática não é isso que a gente vê aqui. Exatamente. Aqui são produtos sem agrotóxicos, produtos saudáveis. Exatamente. Que a gente incentiva e muito, né, que todos façam o consumo desse tipo de alimento. E a gente vê aqui os alimentos brilhando no tamanho
normal. O que mais a gente poderia falar dos benefícios, né? Desconstruir essa ideia, não necessariamente, né, que o produto aqui sem agrotóxico ele vai ser menor e mais feinho, né, como muita gente fala ali na Feira Livre, que a gente escuta falar. O que a gente poderia falar mais, Luiz, sobre esses alimentos? É sobre o uso, né? Acho que a gente não usa o agrotóxico, né? Então é o que você vê aqui nas frutas e verduras, né? Que não tem nada com o uso do agrotóxico, né? O que é que levou, né, a cultivar os alimentos sem agrotóxico? Porque demora um pouco mais para a colheita. Demora, exatamente. O que levou foi a fonte de renda, no caso, né? Por causa que o uso do agrotóxico fica muito caro na renda, né? No final da colheita, né? Então foi o melhor meio que o IPA deu essa assistência a gente e a gente conseguimos até hoje trazer o produto bom para a mesa do consumidor. E se preocupar com a saúde da população no geral, porque é difícil a gente ter acesso a alimentos sem agrotóxico. Exatamente. Mas pode encontrar onde? No Ceasa é uma opção boa? É o Ceasa e o IPA, né? E o IPA. Além disso, você planta e você se alimenta mesmo também, planto, né? me alimento e trago para os consumidores, né? É bom, né? Incentivar os nossos telespectadores a alimentação saudável, a se alimentar sem uso de agrotóxico, porque às vezes não é a curto prazo que a gente sente os efeitos, né? Às vezes no longo prazo ali que começam a aparecer alguns sintomas, alguns sinais no nosso organismo, por isso quanto antes a gente incentivar, melhor. É possível também incentivar as crianças a se alimentarem de forma saudável e utilizando alimentos sem agrotóxico? Sim. A partir do momento que você leva o seu filho, né, a criança, a visitar essas feiras orgânicas, a ter um maior contato com esses alimentos, esse estímulo já começa em casa, né, com a família. Né? E é possível, sim, através da reeducação alimentar nessas crianças. A gente estabelece que não precisa contar calorias, mas estabelecer o consumo de qualidade nesses alimentos para esse tipo essa faixa etária que seriam as crianças. A olho nu a gente não percebe quando o alimento ele tem ou não tem o agrotóxico. O que é que na Feira Livre pesa para o consumidor levar aquele produto sabendo que não tem agrotóxico? Hoje o povo sempre tem aquela vista grossa, né? No caso, vê as verduras bonitas, aquelas verduras grandes, aí acostumado de comprar no agrotóxico, no caso, aquelas folhas bonitas, grandes, às vezes eles perguntam, né? Sobre se a gente tem o agrotóxico ou não e como a gente tem como provar, né? Sim. Aí sobre isso tem a Dagro hoje, uma companhia muito forte, e estão dando assistência a gente e o IPA sempre incentivando a gente. E o próprio agricultor, um fica que nem o fiscal do outro, né? Sempre um olhando o outro, entendeu? No caso, o espaço que vocês ocupam no Ceasa, nessa feira, é um espaço reservado aos produtores de alimentos sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Aí um fiscaliza o outro, também tem a fiscalização da Dagro. Tem então o IPA, quem já frequenta já tem a confiança. Já tem a confiança. Já sabe que pode levar um produto de qualidade. Olha só, a gente tem, o nutricionista gosta bastante de uma mesa assim, né? Bem comida, diversificada. Vamos falar um pouquinho da importância de ingerir esses alimentos no dia a dia, porque tem alguns alimentos que olhando aqui, eu confesso que eu não tenho essa regularidade em consumi-los, principalmente ali a beterraba, né? Vamos falar de vitaminas. Você gosta de beterraba, Rafael, Luiz? Costuma se alimentar? Gosto, sim. Então eu estou sobrando aqui nesse ponto. Eu fiquei sobrando. Mas a gente vamos dizer para quem está em casa a importância que quais vitaminas a gente encontra nesses alimentos? A princípio de tudo, Valdo, sempre é importante criar o hábito, né? Experimentar, tentar introduzir pelo menos um deles ao dia, tá? Ou uma vez na semana, para tentar inserir isso na alimentação diária, tá certo? Por exemplo aqui, a beterraba é rica em nitrato, tá? Nitrato converte em nitrito, tá? Para um processo de conversão no próprio estômago, entra na corrente sanguínea, já se transforma em óxido nítrico, que é super importante na vasodilatação. Para quem é hipertenso, isso aqui é excelente, é fundamental, tá? Temos aqui... Desculpa, Rafael, ainda da beterraba. Muita gente fala que o consumo da beterraba ele é bom e deve ser estimulado porque para quem tem anemia vai dar mais sangue. Isso é mito, verdade? Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar, desde a infância, né? Então, assim, a beterraba por si só não é rica, não é fonte de ferro, tá certo? Isso é mito, tá certo? Mas, assim, os benefícios que a gente pode obter através dela são diversos. Não só na hipertensão, tá? Mas no próprio exercício físico pode contribuir bastante. Tá? E aqui temos também a cenoura, que é fonte de vitamina A, a exemplo. Temos aqui a acerola, né? A gente perceber que a coloração dela, muitas vezes, comparando com as convencionais, como aqui a gente se faz de uma mesa de alimentos orgânicos,
é bem diferente, né? O sabor também vai diferenciar bastante nesse aspecto, tá? E alguns estudos já mostram que os alimentos orgânicos, eles contêm mais componentes antioxidantes do que os convencionais. Tá? E a gente vê ali a cenoura de uma forma diferente, né? Não costumamos... Isso. Quem não frequenta a feira livre e vai no supermercado comprar frutas, verduras e legumes, não encontram dessa forma, né? De maneira só no orgânico mesmo. Apresenta pra gente aí esse formato, né? Que a gente encontra lá na feira de orgânicos. Porque na feira livre, né, no convencional, só se usa mesmo a cenoura, né? Isso. Você chega no supermercado, só se vê só a cenoura. E a gente aqui, só a prova que o povo sente, o consumidor, por ser orgânica, são essa aqui, ó. Queima a cenoura, né? Do jeito que a gente planta, a gente colhe ela aqui com a folha, né? Aí a confiança que o consumidor tem na gente é isso aqui, ó. Que é muito mais bonito, entendeu? né? É curioso, né? A gente não diferente, tem o costume né? de ver dessa forma. Você apresenta num formato diferente em relação a tempo de colheita. Isso. A gente bem falou, né, que demora um pouco mais a colheita quando o alimento ele não tem agrotóxico. É em média quanto essa diferença? Em média aqui que a gente usa o agrotóxico, na cenoura, a gente colhe ela com 90 dias. No caso, são 3 meses, né? E se for com o uso do agrotóxico, vai colher com 60 dias, 70 dias no máximo. Olha a diferença, né? É uma grande diferença. Uma dica interessante para quem está em casa nos acompanhando é também comprar os produtos da safra, né? Eles ficam mais em conta também. E eu acho que o agrotóxico, quando é usado, não é o caso daqui, que fique bem claro. Esse agrotóxico vai fazer menos efeito porque é da safra, vem em larga escala e não necessariamente vai passar muito tempo agrotóxico naquele alimento. Esse pensamento condiz com a realidade ou não é assim na prática? Olha, não só o fator econômico influencia nesse aspecto, tá, Waldson? Mas a valorização da safra seria o contato maior com esses alimentos, né? Diferentemente daqueles alimentos que contêm agrotóxico ou passam por processo de transgenia, né? Os transgênicos, que possuem maior tempo de prateleira, por exemplo, né? Então, assim, o contato com esses alimentos favorece um pouco mais de acesso, né? A gente encontra com mais facilidade. Então, esse é um dos fatores que contribui bastante quando a gente vai adquirir um alimento de qualidade, quando a gente está safra. Alimentos sem agrotóxicos. Aqui no nosso estado, a gente encontra alguns locais onde eles são cultivados em larga escala ou ainda em larga escala ainda não? Ou tem? Tem aqui no nosso estado? Não temos ainda. Temos em curta escala, né? São povos agricultores e não tem assim longa escala. Não. Falta o quê? Falta incentivo? Não é tanto o incentivo, né? É a consciência de cada um agricultor, né? Porque hoje, a maioria hoje se tornou-se assim um pouco com a ganância, né? Em relação em dinheiro, né? Isso. Aí, quer dizer, a gente que, vamos supor, a cenoura, eles vão colher com 70 dias. A gente vai colher com 90 dias, não é assim? Aí se tornou aquela ganância, né? Sobre o dinheiro, né? Pensar em dinheiro, esquece de pensar na saúde. Na saúde e no meio ambiente. Ter dinheiro e não ter saúde não adianta muita coisa não, né, Luiz? Não é. Vamos seguir aqui com a nossa mesa, né? Interessante aqui, eu perguntei logo, né? O que é isso aqui que eu nunca vi? Frequento pouco Feira Livre, vou confessar também. Sim. Isso aí é o rabanete. Rabanete. Como é que serve isso aqui? Um pouco mais assim na salada, no caso. Ou ralado, né? Ou então que nem pepino cortado, né? Exato. Aproveita só a parte de baixo também? Só ela mesmo. Só a parte ela, de baixo. essa aqui não reutiliza. Tem gente que tem uns clientes que ele fala que refoga, faz ele refogar da folha, né? Agora sobre como é que eu não... Também seria uma aula só sobre culinária para a gente trazer, né? Essas informações para quem está em casa também saber utilizar. Porque muita gente também tem essa questão da dúvida de desperdiçar o alimento. Algumas frutas, verduras, a gente pode reutilizar a casca, mas não são todos. No caso da banana, né? Pode-se fazer um bolo, por exemplo. Com casca? Com a casca da banana, isso. Sem nenhum problema. É verdade. Existe muito, né? Essa dúvida. As pessoas também às vezes pensam que vai retirar a casca, vai ficar livre do agrotóxico. Não é necessariamente assim. Às vezes essa fruta, a verdura absorve esse agrotóxico. O que está sendo assim divulgado também a nível da internet, informações de profissionais que mostram, que dizem que o iodo é utilizado para retirar o agrotóxico, mas isso é mito, tá? Isso não funciona. A aplicação, o único procedimento que a Anvisa reconhece, né, que a gente tem aqui no nosso país, é a utilização de hipoclorito de sódio, a 2,5%, tá, na adição em água para higienização. Então, todo o processo de higienização, seja de um alimento convencional que contém agrotóxico ou orgânico, ele é extremamente necessário também para evitar a contaminação microbiana, né?
Ok, muita gente está nessa linha, né, de agora de praticar atividade física, de ser fitness. A gente vê muitas pessoas utilizando a banana, né? Por que essa banana é tão utilizada para quem agora pratica atividade física, quem corre, quem caminha, quem faz uma academia? Qual que a gente poderia destacar? Porque ela é rica em energia. Fonte de energia. Uma banana a gente encontra mais ou menos ali 90 calorias, tá? A gente encontra fonte de energia, fonte de potássio, é extremamente importante para a contração muscular, tá? Evita câimbras, tá? E além desse componente, a banana, como a banana verde, nessa coloração que a gente encontra aqui, ela já está já amadurecendo, né? O consumo dela nesse estado já possibilita melhor digestão, por exemplo, tá? Ela funciona como um prebiótico nesse sentido, auxiliando as bactérias do intestino, tá? Em cada momento a banana tem uma ação diferente, tá? E ela chega assim na Feira Livre, né? Um pouco verdinha para dar tempo de levar para casa, esperar amadurecer para fazer o consumo. Geralmente é assim. Vamos aqui nesse terceiro prato, esse prato aqui que a gente não explorou muito. Tem aqui a berinjela, tem o chuchu também, tem limão, maracujá. O que mais a gente poderia falar? O pimentão e o mamão, né? Vamos falar um pouquinho das fontes, né, desses alimentos. O limão, vamos falar um pouquinho do limão. O que é que o limão traz de bom para a nossa saúde? O limão, fonte, tá, de vitamina C, antioxidantes, tá? Ela é utilizado, não pode ser utilizado no almoço, no jantar, tá? É exemplo, muitas pessoas que têm o costume de adicionar como tempero, tá? O limão também é rico em terpenoides, que também é um fator antioxidante muito importante. A partir do momento que você espreme o limão, você libera esses componentes que são extremamente importantes como um fator protetor nas nossas células, tá? Tem o chuchu, tem o mamão também. Isso, né? Temos o mamão, né? Excelente. A semente do mamão é extremamente eficaz aqueles indivíduos que possuem constipação, por exemplo, tá? É extremamente, aqui a gente compõe uma mesa extremamente completa nesses alimentos que possuem diversas funções e ações benéficas no nosso corpo, né? Nosso organismo. Luiz, a gente falou essa questão de estimular o consumo das frutas, verduras e legumes sem a utilização do agrotóxico, é melhor para a nossa saúde, faz muito bem, obrigado, né? Mas em relação a preço, na prática, porque Feira Livre a gente tem, né? A gente sabe que chegando na Feira Livre a gente tem como pechinchar, como pedir desconto. Esses alimentos custam um pouco mais para quem vai comprar? Ou tem como conversar também e negociar? Tem como conversar, né? E quer dizer, para a gente que somos produtor, sobre a Feira Livre, é assim, todos os dias na Feira Livre são um preço, né? Todo dia um preço diferente. E a gente que trabalha no orgânico, aí o ano inteiro é aquele preço. Aí o consumidor, quando ele sai de casa, ele já tem aquela noção quanto ele gastou a semana anterior e o quanto vai gastar hoje, que vai sair o mesmo custo da semana, o ano inteiro, aquele custo. Mas tem a diferença de chegar no início da feira, chegar próximo ao encerramento ali do horário de funcionamento? Não, sempre tem, né? No finalzinho tem alguns descontos? Tem, sempre tem. Para não sobrar, tem que vender. Exatamente. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa? Manda pra gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, pode participar conosco, que no próximo bloco nossos convidados terão o maior prazer em tirar a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e vamos dar sequência aqui nesse bloco do programa. Estamos falando sobre o uso de agrotóxicos nos alimentos. Destacamos aí a importância de você que está em casa se preocupar em se alimentar de forma saudável, mas também se preocupar na relação desse alimento que você consome, né? Rafael, nutricionista, está aqui nos auxiliando. O Luiz aqui também está nos auxiliando a entender que é possível se alimentar de forma saudável, não gastando muito. Tem como pechinchar ali na Feira Livre. Temos muitos espaços hoje aqui na região metropolitana que promovem, né, esse tipo de feira de alimentos sem agrotóxico. E a gente vê aqui, né? Batata doce, por exemplo, você que está em casa que tem essa ideia de que por ter agrotóxico vai ser maior, vai ser um produto diferenciado, mas não é. Olha cá a situação da batata doce. Sem agrotóxico, totalmente saudável para você que está em casa nos acompanhando.
como a gente fala, né, bem popularmente na Feira Livre, tá bem graúda a batata doce. Como é que faz para cultivar esses alimentos? Tem a preocupação com o adubo? É um adubo diferenciado? O que é que a gente poderia explicar para quem está em casa? O adubo, ele não é o mesmo adubo do químico, né? São adubo que a gente produz mesmo, com restante de folha de alface, folha de couve, seja lá o que for, né? A gente faz um processo e usa na batata e em qualquer outra verdura, né? Batata doce também está entre as queridinhas, né, da nova geração. É verdade, né? A utilização da batata doce como fonte energética, né, em fibras, não só a batata doce, como a macaxeira, como o inhame, né, todos esses vegetais que se encontram aqui são excelentes fontes, não só de fibras, de fontes energéticas, mas também de vitaminas e minerais, né. E como o assunto de hoje seria agrotóxico, né, a Anvisa tem um programa, né, é o programa de análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, tá? Então, esse programa existe desde 2001, ele está sendo ampliado a cada período, né? Atualmente, foi feito um estudo de 2013 a 2015, coletando na faixa foram feitos com a quantidade de mais ou menos 12 mil produtos que a gente compra ali na Feira Livre. Isso, tá? Em todo o país, foram utilizados quatro laboratórios, tá? De 232 pesquisados agrotóxicos, foram encontrados 131, tá? Também se verificou que 98,8% não tem potencial risco agudo, tá? Porque existe o potencial risco agudo e aquele potencial risco crônico, tá? Que seria o caso do câncer, tá? E outros problemas relacionados com fertilidade, neurotoxicidade, tá? E apenas 1%, tá? 1,1% que demonstrou um certo risco, como por exemplo a laranja, tá? Então, desses alimentos, a laranja, abacaxi, tá? Porque ela absorve mais o agrotóxico? Porosidade, né? A porosidade do fruto, né? Então, isso aí é a maior, possivelmente, maior aderência desses agrotóxicos, né? Morango também entra nessa lista? Também entra nessa lista, tá? Mas, assim, eles sempre estabelecem que existe uma certa quantidade de miligramas por quilo de peso. Mas é um método um pouco falho, porque a gente tem criança, temos adultos, temos idosos, então cada fase dessa eu acho que precisa melhorar bastante esse processo de análise, né? Mas é importante sim que exista esse programa para realmente trazer à sociedade os potenciais riscos, né, que temos, mas a princípio não existe esse risco um pouco maior no consumo desses alimentos. É importante higienizar. O Luiz proporciona, né, para os consumidores qualidade de vida, alimentos saudáveis, mas também tem essa preocupação de no dia a dia não vai estar utilizando produtos químicos e não vai estar, né, prejudicando a sua própria saúde, né? Porque quando se utiliza ali de adubos com químicas, pode prejudicar a saúde. Às vezes até a curto prazo, né? No caso do produtor, exatamente. Ele pode até, né, o produtor ele pode até ter um problema, uma complicação de imediato, né? E a longo prazo a gente vê muito casos de câncer, né, com esses alimentos, esses produtos químicos. Então vamos voltar aqui para a nossa mesa, bastante colorida também. O que mais a gente poderia destacar de interessante? Tem ali o feijão verde. Muita gente gosta, né, de ir até a Feira Livre para comprar esse feijãozinho verde. O que é que ele tem para nos oferecer? O que é que ele tem de riqueza? Ele é fonte de quê? Não, além de componentes bioativos, né, muitos fitoquímicos, eles vai nos oferecer que a gente chama hoje de alimentação viva, né, onde há uma utilização do feijão para a germinação. Você pode fazer isso até em casa mesmo, tá? Aí nos próprios nutrientes que a gente contém, né, fonte de ferro, fontes minerais, por exemplo. Tá. No feijão a gente encontra ele assim na Feira Livre, não. Às vezes ele vem fechadinho, vocês têm o trabalho de debulhar, né? O que mais a gente poderia... Ali tem a cenoura, né? Cenoura não. Cebola. Desculpa, a cebola. Desse formato também, raramente a gente encontra assim, né? Porque aqui, ó. Aqui é a cebola de mesa, né? Cebola de mesa. Aqui você que vai usar, né, a cebola para salada e as folhas você vai utilizar ela que nem o cebolinho, né? Aí você vai pagar um preço e levar por dois produtos, vai entendeu? Aproveitar bem, né? Exatamente. O jerimum ali também, no final, você confere aí, olha só como tá bonito também, bem tratado, vai servir bastante aí a nossa mesa de forma saudável.
O que mais a gente poderia destacar aqui da nossa mesa, rapaz? Esquecemos. Aqui a gente tem o couve-flor, tá? Além de excelente fonte de fibras, também pode ajudar bastante aqueles indivíduos que vão à academia, praticam atividade física, né? Acredito que todo o auxílio dos vegetais, né, nesse processo de desenvolvimento, de saúde, tá, é super importante. Por exemplo, aqui o fator, quando a gente fala de agrotóxico, é importante na higienização retirar folha por folha, tá? Para retirar primeiramente na água corrente, deve ser colocar antes de tudo, deve ser levar à geladeira, tá? Porque a redução de temperatura vai diminuir não só vai diminuir o fator microbiano, tá? Vai diminuir o crescimento microbiano, mas também vai se criar ali durante o processo de retirada desses agrotóxicos, no caso de redução desses agrotóxicos na água corrente, vai diminuir um pouco mais a aderência desses agrotóxicos passando para a parte interna do alimento, tá? Então, durante o processo de lavagem, tira folhas por folha, tira a folha por folha do alimento, no caso aqui o couve-flor, tá? Tira todo o resíduo desse alimento para depois imergir em solução clorada, sanitizante. Os alimentos, eles sem agrotóxicos, eles também sofrem com as pragas, né? Quais as principais pragas que a gente poderia destacar que dão trabalho ali a quem produz os alimentos? O que ataca muito é a praga, né? Mas sobre isso a gente tem o próprio uso da própria verdura, que a gente faz o nosso, como é que se diz? Não é o agrotóxico, né? A gente faz a própria, como é que se diz o nomezinho assim? A gente faz um trabalho, né, com folhas, né, que a gente usa, pode usar a pimenta, o caldo da pimenta, para acabar com as pragas, né? E então, o mais importante é a seca verde, né? A gente faz uma seca verde, é um mato, né, ao redor das plantas, porque as pragas não vão atacar as verduras, né? Elas ficam naquela seca verde. É isso aí o que é muito importante, a gente faz esse trabalho. Trabalho importantíssimo, quem está em casa nos acompanhando, entender um pouquinho melhor, né? Quando a gente entende todo esse processo, fica mais fácil, fica mais confiável a gente ir até uma feira livre e procurar os produtores que não utilizam os agrotóxicos. Tem também a adubação verde, vocês utilizam essa adubação verde? O que é que seria isso? A adubação verde se chama a própria folha que a gente faz. A gente aproveita todas as folhas que não vai utilizar na feira, né? A gente faz a adubação verde, né? A gente já usa ela para o mesmo adubo da mesma planta, a própria folha dela. Enquanto a gente que está em casa às vezes desperdiça demais, né? As cascas, as folhas. Poderia aproveitar melhor os alimentos. Exatamente, né? Tudo começa no processo de compra do alimento, né? Analisar se o produto possui alguma avaria, né? Se o alimento possui, se está avariado, contém ali um desgaste maior naquele alimento, né? Começa a partir da compra. E quando se vai leva para casa, precisa observar também o aproveitamento desse alimento, né? As cascas de alguns alimentos que podem ser reaproveitadas no preparo de alguma refeição, por exemplo, tá? Então é muito importante essa valorização e também os cuidados, independente se for orgânico ou convencional, ou os hidropônicos, por exemplo, né, que é aquele cultivo, aquela técnica de cultivo que não tem contato com o solo, né? A água, ela sofre, ela tem a adição de fertilizantes, né? E aí todas essas técnicas, independente dela, a gente precisa ter a higienização, a lavagem correta para todos eles, tá? E todos eles precisam passar por esse processo de higienização. Vendo muito verde aqui na mesa, eu lembrei dessa questão dos sucos detox. Eles funcionam mesmo na prática, Rafael? A gente vê aqui um verde aqui, um verde ali, a gente lembra muito, né? Passou um pouco mais essa moda do suco detox, do verde, ou ainda não, ainda está em alta? Sim, olha, isso é um processo muito empírico, tá? Isso é algo muito estabelecido pela sociedade, que pode ser detox, de tudo que seja detox. Então, na verdade, isso é um grande tabu, existe um grande debate em cima disso, né? Esses alimentos verdes, no caso couve, ele vai contribuir bastante, né, na redução desses componentes que podem nos prejudicar o nosso organismo, né? Alguns vegetais ricos em carotenoides, né, são fontes excelentes para a redução de metais pesados, por exemplo, que costumamos consumir em água, em alimentos também,
Tá? Então esse processo de detox é muito abrangente, é algo que não envolve somente aquele suco, gengibre, couve e outras frutas que adicionam com o intuito de, vamos dizer, desintoxicar o fígado, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Né? Podem auxiliar, mas é mais complexa a situação. Aqui a gente, voltando a passear na nossa mesa, tem aqui a macaxeira, né? Ela está dentro dessa embalagem, você confere no seu vídeo aí, nesse plástico, e com água também dentro. Porque para preservar? A água preserva ela, né? A gente descasca a macaxeira, lava ela, faz um processo e coloca ela no saquinho com água. Se esse saquinho furar, aí a gente perde a macaxeira, porque ela fica roxa. O consumidor não quer gastar roxa, né? Dá para passar a feira toda ela assim? Tranquila, que vai aí, até quando chega em casa, aí, deve permanecer assim ou não? Que muita gente tira, coloca na geladeira, no tapoé, né? E coloca na geladeira, né? Mas tem muita gente que já deixa do jeito que está aqui. Esse é um segredo, né? De quem Exatamente. trabalha na Feira Livre. Outro segredo também é estar sempre regando ali. Por que vocês ficam sempre regando as frutas, verduras e os legumes? Por causa com a temperatura do jeito que está, não tem como ela ficar nesses estados sem irrigar, né? Já no inverno é mais fácil de, né? É muito importante também ter essa preocupação com a preservação dos alimentos, né? Isso. Como a gente vai condicionar em casa também, isso é muito importante, que às vezes um alimento ele mal condicionado pode, né, ter algum problema de saúde, pode representar um risco. Ele pode se estragar facilmente, você vai ingerir e ter alguma intoxicação, por exemplo. Exatamente, né? Por exemplo, alguns alimentos que as pessoas vivem uma vida muito corrida, né? Então a gente sempre indica que separe um dia na semana, não só para higienização, mas também para preparo de marmitas, possíveis marmitas, tá? Para não perder tempo na cozinha, ter toda aquela complicação. O nosso intuito é trazer a tradição, aquela tradição de realmente cozinhar em casa, né? Fazer o cozimento dos alimentos em casa e evitar consumir na rua. Mas devido à correria, há essa necessidade. Então, nesses casos, a gente por exemplo, utiliza a técnica de branqueamento, né? Em que, por exemplo, podemos levar o brócolis no vapor, tá? E depois imergir em água gelada, que a gente já evita a peroxidação, né? Tem enzimas catalase, peroxidase, que acaba sendo um fator que pode determinar bastante a oxidação naqueles perda dos nutrientes, na verdade, né? E ali armazenar nos potes, na geladeira, tá? No congelador, se for consumir a longo prazo, se for consumir no dia seguinte, na geladeira já é o suficiente. Quanto tempo o Luiz já trabalha nesse ramo, nessa área? Já está passando de geração para geração aí? Como é que funciona lá na sua família? Faz muito tempo? Faz muito tempo, né? Desde criança, né? Eu nasci na agricultura e até hoje permaneço na agricultura e tenho que levar meus filhos e outros filhos de algum consumidor, né? E futuramente vai ser o produto orgânico mesmo na mesa, né? Então, para quem está em casa nos acompanhando, faça o convite, né? Por que é vantajoso frequentar a Feira Livre e a Feira de Produtos Sem Agrotóxicos? Fique à vontade, olha ali para a câmera 2, faça a sua propaganda. Sobre isso aí, chama mais atenção, né? E o consumidor, né? Que venha mais e tenha mais um pouco de consciência, assim, sobre o uso, né? Do agrotóxico. Acho que ele tenha consciência do mal que está fazendo a ele, né? Do uso do agrotóxico. Então, a gente estamos aqui trabalhando, né? Suando para trazer o pão para a mesa, né? Um pão saudável, né? Então, isso aí é o importante, né? Se frequentar uma vez lá a feira, se encontrar com o Luiz, conversar, ganhar aquele desconto, vai virar cliente fiel. Exatamente. Não vai se arrepender, não. De maneira alguma. Vai estar levando produtos de qualidade para casa. Isso é muito importante a gente destacar. É verdade. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. Você que está em casa, quer participar, quer tirar sua dúvida sobre o tema, liga para a gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa. Você também pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 99418-1206. Participe com a gente. No próximo bloco, teremos o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas.
Então vamos à dica, né? Vamos às dicas, vamos ao que interessa, vamos conferir aqui no nosso telão as oportunidades de trabalho. Olha só, 2 vagas para analista de marketing, exigência de ensino superior incompleto, experiência não exigida, salário R$ 1.075. São 2 vagas para analista de marketing. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para gerente de vendas. Exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.600. Uma vaga para gerente de vendas. Vamos conferir juntos aqui outras oportunidades. Agora são 5 vagas para vendedor interno. Exigência de ensino médio completo, experiência de 1 ano, 12 meses, R$ 1.064 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A primeira dúvida a gente vai conferir aqui no nosso telão é da Glória Maria de Casa Amarela. A dúvida dela é a seguinte: qual a diferença entre os alimentos transgênicos e orgânicos? E outra dúvida é como devo lavar os alimentos? Como é que a gente poderia começar respondendo a diferença né, entre os transgênicos e os orgânicos? Bom, os alimentos transgênicos aqueles que sofrem alteração genética, tá? O intuito dessa modificação, né, seria justamente aumentar o tempo de prateleira, tá? Aspectos sensoriais, textura, sabor, e também aumentar a resistência contra as pragas, tá? Seria o intuito dos transgênicos. E os orgânicos utilizado ali, os transgênicos, existe uma certa dependência com os agrotóxicos, tá? Já o orgânico não, o orgânico busca mais a adubação verde, como ele mesmo citou, tá? Durante o Luiz complementar, né? Ele que entende muito do assunto, qual a vantagem e o que é um alimento orgânico, Luiz? A vantagem, assim, em relação do orgânico, é que a gente não usa nada de defensivo, como é que se diz? Químico, né? E a gente só usa o defensivo que a gente mesmo produz, né, nós faz, e a gente usa na própria verdura, né? Bom para quem vai consumir e para vocês que estão cultivando. Exatamente. Também, né? Isso. Ficam livres aí de vários problemas de saúde. Exatamente. Ok, a próxima dúvida é como devo lavar os alimentos. Como é que ela deve lavar esses alimentos? Chegou em casa com os alimentos, tá? Leva-se à geladeira, geralmente deixa-se a embalagem aberta, no caso, as sacolas abertas com esses vegetais, tá? Mais ou menos 2 horas, retira, leva para água corrente, né? Retira todas aquelas sujidades, se for folhas, retira folha por folha, tá? Retira os contaminantes físicos que se encontram, às vezes pedra, às vezes algum outro componente, tá? Retira-se na água corrente, introduz, imerge na bacia com hipoclorito de sódio, geralmente utilizando uma colher de sopa para cada 1 litro de água, né? Faz a imersão desses vegetais mais ou menos em média 10 a 15 minutos. Retira, leva de volta à água corrente, tira o excesso daquele hipoclorito de sódio e aí está pronto para consumo. Isso independe, né? O alimento orgânico ele precisa também ser higienizado. Todos eles, tá? Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida que chegou através da linha interativa. Josefa Rosália de Olinda, a dúvida dela é a seguinte: onde posso encontrar feiras que vendam alimentos orgânicos? Luiz, pode ficar à vontade de falar de horário, onde ela encontra, por que é vantagem, né, ela chegar nessa feira de produtos orgânicos. Tem um horário assim que ela pode meio que tirar uma vantagem dessa feira? Tem o horário, o dia de hoje, nas quarta-feira, né? Eu vendo na Ceasa, no Recifrou, de 5 da manhã às 9 do dia. E na sexta-feira, no IPA, São Martim, às 5 da manhã às 10 horas do dia. Ela chega, quem vai pela primeira vez, né? Além da confiança, né? Você vai estar dizendo ali que é um produto longe de agrotóxicos. Tem outra coisa que prova isso? Vocês precisam ter um selo para poder trabalhar ali também? Nós temos um certificado, né? Que prova que a gente é um produtor orgânico.
né? Tem a ADAGRO, que sempre estão ali fiscalizando nós, e o próprio consumidor mesmo quem faz a nossa fiscalização também, né? Ok, a gente vai dar sequência aqui. Essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A gente vai seguir com as dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você que tem acesso aí ao WhatsApp, tem alguma pergunta, manda pra gente, 994 18 1206. É o nosso WhatsApp, está disponível. A gente vai começar a ler aqui as perguntas. Tem o Pedro de Casa Amarela. Ele fala aqui dessa questão de reaproveitar as cascas. Também ele aproveita muitas folhas das verduras. Como adubo também. Ele quer saber se é correto adubar a terra dessa forma, aproveitando ali o que sobrou muito correto, de fruta, muito verdura e de legumes também. Isso, é correto. São adubos orgânicos que a gente conhece, exatamente, né? Funciona mesmo na prática? Funciona. Ajuda a acelerar esse processo? Ele vai correr mais rápido também? Olha aí, ótima dica para você, Pedro de Casa Amarela. Tem outra aqui. Outra pessoa também, para reforçar o endereço das feiras orgânicas, outra participação, não tem o nome da pessoa, mas quer saber, para a gente reforçar. A gente acabou de falar, mas para quem ligou a televisão agora, seja bem-vindo ao assunto do dia. Hoje estamos falando sobre os perigos, né, do uso dos agrotóxicos. A gente trouxe aqui uma opção com preço bom, com acesso fácil, e a gente vai reforçar agora onde a gente encontra produtos sem uso de agrotóxicos, horário de funcionamento e onde se encontra também. Nas quarta-feiras, são na Ceasa, né, no Recifrou, às 5 da manhã, às 9 do dia. E às sexta-feiras são no IPA, São Martim, né, às 5 da manhã, às 9 do dia. Ok, temos aqui outra dúvida. A pessoa não se identificou, mas gostaria de saber a respeito do custo que teremos sobre os produtos sem agrotóxico para os consumidores. Como é que isso funciona? Pesa um pouquinho mais no bolso? Os que contêm agrotóxicos, seria isso? Sem agrotóxicos. Depende do alimento, né? Tem alguns alimentos que são custam um pouco mais caro do que os que contêm agrotóxicos convencionais e outros não, tá? Mas isso também depende da época, como aquela pergunta que você fez mesmo em relação ao momento do ano, né? A valorização da safra. Exatamente, seria outro fator muito importante a ter atenção. Ok, a pergunta também da Rosângela é a mesma, do IPSEP. Gostaria de saber onde fica o local exato, onde o agricultor que está no programa, ele comercializa frutas sem agrotóxicos. A gente acabou de falar para a Rosângela. Muito obrigado pela participação e audiência. Temos aqui outra pergunta. A pessoa não se identificou, mas quer saber se é verdade que se cortarmos as laterais ali da tomate, retira-se um pouco do agrotóxico? Isso é mito ou é verdade? Olha, é recomendado que a gente retire a folha desses vegetais por justamente conter ali também agrotóxico. Quanto mais retirarmos esses adornos desses vegetais, menor será o risco, né, de contaminação por esses agrotóxicos. Ok, temos outra participação que chegou agora através da linha interativa. Priscila Barros de Piedade, tem 30 anos. Ela gostaria de saber se o óleo de coco tem muita gordura saturada. Ela diz que tem um problema de colesterol alto. Gostaria de saber se o óleo de coco tem muita gordura saturada, pois ela tem problema de colesterol alto. Sim, o óleo de coco contém muita gordura saturada, tá? A Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomenda a não utilização do óleo de coco, tá certo? Inclusive um estudo agora, em 2016, mostrou, uma meta-análise mostrou um certo risco cardiovascular e hepático pela utilização crônica do óleo de coco, por exemplo. Tá? Então, não se recomenda a utilização de óleo de coco na forma dietética mesmo. Se quiser utilizar uma vez ou outra para cozimento ou frituras, pode-se utilizar, por ser um óleo bastante resistente. Tá? Mas não se indica óleo de coco a consumo diário mesmo, consumo dietético mesmo. O azeite é recomendado? Azeite de oliva extra virgem, com uma graduação de acidez até 0,5, totalmente recomendável, e quanto menor, melhor. Todo produto, né, que se utiliza ali, que é cultivado sem agrotóxico, a gente pode considerá-lo orgânico? Na prática é assim? Sem agrotóxico significa que aquele alimento é orgânico? É orgânico, depende do agricultor, né? É por causa que para ter, mesmo que ele produza sem ser com agrotóxico, mas se ele não ter o certificado de vender nas feiras,
ele não vai ser, não tem como ele provar que ele o produto dele é orgânico. Apesar de ser orgânico, você tá entendendo? Apesar de ser orgânico. Tem alguns produtos ali que são mais difíceis de cultivar, por isso eles são vendidos com um preço um pouco mais elevado? Tem. Quais são esses produtos? São o repolho, né? A tomate, o couve-flor e o brócolis, né? São os produtos mais... Que tem essa dificuldade, né? Do plantio, da colheita. Exatamente. Consequentemente, eles têm um preço um pouco mais diferenciado, a gente pode falar assim na prática. Temos aqui outra pergunta através do WhatsApp. A pessoa também não se identificou, mas quer saber se é recomendável reutilizar a água, né, das verduras que foram cozidas. É recomendável Pode fazer se utilizar. Pode. Preparar o feijão, por exemplo, seria algo interessante, tá? É sempre no vapor, né? Para concentrar concentrar mais nutrientes, né? Reduzir as perdas, né? Quanto menor tempo, maior temperatura e menor tempo passar no processo de cozimento e cocção do alimento, né? Mais nutrientes eu vou conservar naquele alimento. Tá? Temos aqui outra participação, a Rafaela, ela quer saber se é possível encontrar produtos orgânicos industrializados. Eu desconheço. Não é possível. Não. Se é industrializado, já passou por um processo para poder ter ali, né? Às vezes recebe conservante, corante. E nutricionista escutar uma coisa dessa, que o produto tem conservante, não corante, tem condições. Não soa muito bem nos ouvidos. Não muito bem, não recomendável. Realmente se afastar, não ter contato, evitar as prateleiras, né, os alimentos que contêm rótulo. Então procurar os que não contêm rótulo, né, os orgânicos. Porque, no caso, quando a gente vai no supermercado, sempre, né, os profissionais da nutrição incentivam a ler o rótulo, né, observar o que o produto tem, né, o que vem naquele produto industrializado. No supermercado também, os produtos orgânicos, eles recebem um selo? Sim, existem as certificadoras, né? No país a gente tem 8 certificadoras. Essas certificadoras, elas têm um contato com uma associação com a Anvisa, tá? O Ministério da Agricultura, para justamente vistoriar, fazer toda a inspeção, né, desses agricultores, desses produtores, para justamente cadastrar esses produtores nessa agroecologia, né? Nesse sistema de cultivo orgânico, e possibilitar aí uma introdução desse trabalho voltado aos alimentos orgânicos. É super importante e precisa ter o selo, sim, nesses alimentos para certificar que é orgânico. Ok, temos aqui mais uma participação do Bruno de Paulista. Ele quer saber o que é que levou o Luiz a cultivar produtos sem agrotóxicos. Que uns usam agrotóxicos, outros profissionais não, né? No seu caso em específico, o que é que levou a trabalhar sem o agrotóxico? A saúde, né? Em primeiro lugar, a saúde e o meio ambiente, né? Sobre o uso do agrotóxico, né? Nós que somos agricultores, são o primeiro a ser prejudicado pelo agrotóxico, né? O agrotóxico é indireto, né? E isso aí foi o que motivou a eu mudar, né? De sair do convencional para plantar o produto orgânico. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas ouviu falar no programa de produtos hidropônicos. O que é que seriam esses produtos? Isso é o sistema de cultivo, né? A técnica de cultivo em que a planta não tem contato com o solo. Com a água contém fertilizantes, propiciando o seu crescimento, né? Mas ainda assim é diferente do orgânico, né? O hidropônico contém sim aditivos químicos, né? O que fica um pouco mais caro, um pouquinho só mais caro do que o convencional, porém não se iguala ao orgânico, né? Mas chega a ser um pouco melhor do que o convencional. Aqui mais uma vez uma dúvida que a gente esclareceu no bloco anterior sobre as frutas e hortaliças. Por ser orgânicas, elas também precisam ser lavadas ou não? Pode ser, né? Tem que ser, né? Tem que ter essa preocupação que às vezes, né, pode ter ali, né, a poeira, fungos, bactérias. Sim. Ok, a gente vai seguir aqui com mais dúvidas que estão chegando. Você que está em casa pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 994 18 1206. É o nosso WhatsApp, você acessa, deixa sua dúvida que a gente vai repassar para os nossos convidados. Aqui, mais uma vez, essa questão dos frutos grandes e bonitos indicam o uso de agrotóxicos? Não, isso aí é através da gente, né? Com carinho no solo, né? E faz o produto ficar bonito dessa forma, né? Quando é transgênico, ele tem essa alteração, às vezes pode, né, ser um pouquinho bonito, maior, mais né? bonito, mas não quer dizer que é mais saudável. Não quer dizer que é mais saudável. Geralmente o consumidor tem essa ótica, né? Chega para comprar,
e olha se ele está brilhando, se ele está maior. Ele quer levar vantagem na relação do consumo. É verdade. Mas essa vantagem, às vezes, não vale a pena. Porque justamente a gente tem que criar hábito de ir ao supermercado. Não temos o hábito de ir a feiras. Está se criando isso há pouco tempo se inseriu esse sistema. Né? Então, é necessário, sim, valorizar novos hábitos, né? Ir mais às feiras, procurar ver o que é realmente alimento de verdade. Né? E procurar desassociar um pouco mais do supermercado em si. Né? Ok, a tua participação agora da Cláudia Almeida, ela quer saber quais os efeitos dos agrotóxicos à saúde humana. Olha, a nível agudo, potencial risco agudo, né, que a Anvisa fez toda aquela avaliação, como citado anteriormente na entrevista, temos dermatite de contato, quem sofre mais é o agricultor, né, que tem contato direto ali com o agrotóxico, tá? Dermatite de contato, neurotoxicidade, problemas neurológicos, mentais, tá? Problemas pulmonares, tá? Câncer, que é um dos principais fatores, das pesquisadoras no Ceará, no seu grupo de estudo, estava analisando lá, né, junto com hematologistas, eles coletaram o sangue da medula óssea desses agricultores e observaram que em pouco tempo de contato com esses agrotóxicos, houve alterações no cromossomo desses indivíduos, possibilitando aí até o surgimento de câncer, se eles continuassem no mesmo serviço, como por exemplo a leucemia. Tá? Então, realmente é muito perigoso e a longo prazo temos aí diversos problemas como infertilidade, o câncer em si, tá? Mas agudo mesmo, vômitos, diarreias, espasmos musculares e entre outros sintomas. Antes de cultivar, né, os produtos orgânicos, você utilizava no plantio de agrotóxicos? Eu utilizei muito, né? Mas devido ao tempo, né? Aí a gente começamos a conhecer, né? Apesar que a gente já era do orgânico, né? Aí mas a gente teve aquele esquecimento, né? Aí voltamos a conhecer os valores que tem o produto orgânico, aí a gente teve que mudar, né? Mudou para melhor. Para melhor, com certeza. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir a partir de agora o resultado da enquete de hoje. Você que ligou e participou. E olha só, a pergunta que fizemos hoje foi a seguinte: você costuma lavar os alimentos antes de consumi-los? 75% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem esse cuidado em lavar os alimentos antes de consumi-los. 25% disseram que não. Espero que ainda não, né? Que após essas explicações passem a ter esse cuidado. Queria muito agradecer. Nosso programa agora está chegando na reta final. Queria agradecer aos nossos convidados de hoje. Luiz Mendes, muito obrigado pela sua participação. Comerciante de frutas e verduras. É bom destacar, sem agrotóxicos na feira da SEASA e também do Instituto Agronômico de Pernambuco. Luiz, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade e reforçar o serviço, né, onde a gente encontra a banca do Luiz. Na feira da SEASA, no Recifro, nas quarta-feiras, de 5 da manhã às 9 do dia. E na sexta-feira no IPA São Martim, né? Mais uma vez, muito obrigado. Volto mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado. Também queria agradecer ao nosso segundo convidado, Rafael Barros, nutricionista clínico e esportivo. Obrigado mais uma vez pela contribuição, pelos ensinamentos. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Pode ficar à vontade. Obrigado, Valdson, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco mais sobre nutrição, sobre a importância de se manter um pouco mais distante dos agrotóxicos nos alimentos. Tá? A minha recomendação para quem está assistindo é que quem quiser saber mais sobre agrotóxicos, acesse o site da Abrasco, lá tem praticamente tudo, né? Que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lá todas as informações referentes a esses agrotóxicos, tá? E a influência que ele exerce na nossa saúde. E as feiras orgânicas, o Luiz falou sobre algumas, e existe também um endereço que a gente pode ter acesso, que seria as feirasorgânicas.idec.org.br, né? E a minha recomendação é a seguinte: apesar desse a gente está atrelado praticamente a esses alimentos que contêm agrotóxico, não vamos deixar de consumi-los. É importante que se higienize esses alimentos para justamente diminuir um pouco mais essa quantidade de agrotóxicos. Mas por justamente termos uma certa deficiência, uma dificuldade a consumir vegetais, por exemplo, e frutas, né, as pessoas têm essa certa resistência, e nós como nutricionistas recomendamos bastante, é necessário sim o consumo deles em nossa rotina diária.
Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que participou, que ligou, respondeu a enquete, mandou dúvidas, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!